Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à primeira aula do nosso projeto em Django. Aqui com esse projeto a gente vai criar um sisteminha. Primeiro, início, a gente vai criar um sistema de controle de atividades e depois, mais para frente, eu vou criar outros projetos mais complexos, tá? Então na minha tela você pode ver o Visual Studio Code aberto, onde a gente vai criar o nosso projeto número 1. Vamos instalar o Django, criar do zero e fazer uns primeiros contatos com o Django, tá? E depois, passo a passo, a gente vai construir um projeto bem legal. Só para você saber como o Django funciona, eu estou desenvolvendo um projeto aqui pessoal para minha empresa, com Django, ainda está em início, então eu vou mostrar para você como que ele funciona e a gente vai fazer a instalação do zero, tá? Uma aula inicial só para você conhecer aqui, tá? É um projeto que está bem no início ainda, estou trabalhando nele, então vai ser incrementado, mas já dá para você ver o poder do Django, tá? Então, na minha tela, vou abrir o outro Visual Studio Code e vou executar a minha aplicação aqui, tá? Que é uma aplicação que eu estou desenvolvendo com Django. Deixa eu executar aqui o Run Server e vou mostrar e depois a gente vai criar um projeto do zero, tá? Não vai ser esse projeto que a gente vai criar aqui no canal, mas a gente vai criar projetos parecidos com esse também, tá? Então vou abrir ele aqui. Veja só, logo de cara ele pede um login para mim, né? Então ainda não está formatado, não está finalizado, então eu estou no início mesmo. Se eu tentar acessar empresas aqui, ó, ele vai acessar porque eu estou logado, tá? Vamos supor que eu saí aqui do logout e vou tentar acessar. Olha só, ele bloqueia, com exceção dessa tela ainda que eu não parametrizei para ele bloquear. Mas empresa cadastrada, o home, o dashboard, ele não vai deixar enquanto eu não fizer o login, tá? Então eu vou colocar aqui o login. E aí agora ele logou e aí eu tenho a permissão para acessar. Então agora empresas cadastradas eu consigo acessar, importar dados, que ainda não parametrizei, mas só para você ver como que funciona, tá? Eu vou selecionar uma empresa aqui, um projeto da FDRINF, e eu mostro aqui os registros, eu consigo visualizar na minha tela, excluir, editar os registros, tá? Aqui fazer alterações, tá em desenvolvimento ainda, parte de relatórios que eu ainda não desenvolvi, a parte de importação de dados, onde ele vai gerar um modelo para mim aqui, eu baixar um modelo em Excel, ele já vai conseguir baixar um modelo, tá? Aqui eu consigo arrastar e importar arquivos no meu banco de dados. Isso aqui eu já consegui desenvolver, está bem no início, eu estou trabalhando todos os dias um pouco nesse projeto, e ele vai ficar bem mais robusto, e quando eu terminar eu vou mostrar para vocês o resultado, tá? Só para você ter uma ideia de como funciona o Django, né, do que dá para fazer com ele. Você consegue criar qualquer aplicação web utilizando, né, o Django aqui, sistemas bem complexos, tá? Isso aqui é um sistema que está crescendo, ele está no início, ele vai ficar bem complexo. Então vamos voltar e vamos dar início às nossas aulas para que você consiga criar uns projetos parecidos com esse, tá? Como eu disse, nesse projeto a gente vai criar um sistema de controle de atividades, depois vamos avançando e criando outros projetos, tá? Voltando para a minha tela, saindo aqui já está criado o projeto, né? Então vamos para a tela do Visual Studio Code que está falando do zero, vamos criar um projeto em Django. Vou aumentar a minha tela aqui. E aí vamos criar uma nova venv, tá? Então eu vou vir aqui nos três pontinhos, terminal, new terminal. Então vamos criar o nosso ambiente virtual, o nosso novo ambiente virtual para poder executar, tá? Então Python -m venv para ele criar um ambiente para a gente poder instalar o Django. A gente não costuma instalar no Python raiz, porque imagina que você instale uma versão do Django e você desenvolva com outro projeto com outra versão, você tem que ficar mudando, não é ideal, e você vai enchendo seu computador de bibliotecas, depois quando você vai gerar ou empacotar isso, tem muitas bibliotecas instaladas. Então, a gente sempre costuma instalar dentro do ambiente virtual aqui no Python, tá? Então, vamos esperar ele concluir, e a gente vai fazer a instalação do Django, e ter as primeiras impressões dele, depois a gente vai avançando, criando passo a passo, até a gente concluir o nosso primeiro projeto, tá? Concluiu a instalação, né? Então, deixa eu ver aqui se ele vai identificar já com Python. Para a gente poder, vamos colocar até um arquivo aqui, main.py, só para ele identificar que é o Python. E a gente vai selecionar a venv, tá? Quando a gente coloca um arquivo Python, automaticamente o Visual Studio Code ele identifica que é um arquivo Python. Ele já apareceu aqui a minha venv para eu poder selecionar, tá? Nesse caso, eu estou usando o Python 3.11.7. Você pode utilizar o seu aí ou um superior, tá? É ideal que você use o mesmo que o meu para não dar problema. Se eu clicar em executar aqui, ele já está com a minha venv ativa. A partir do momento que ele está com a minha venv ativa, eu vou instalar o Django. Então, pip install Django, tá?
esperar ele concluir. Ele vai instalar a versão mais recente do Django no momento que eu estou gravando esse vídeo, que é a versão do Django 5.0.2. O Django está na versão 5 no momento que eu estou gravando esse vídeo, tá? Então vamos esperar ele concluir a instalação do Django. Concluiu a instalação, agora a gente vai iniciar um projeto com o Django, tá? Então, para iniciar um projeto, a gente vai digitar o seguinte comando, tá? Django, deixa eu ver aqui, ó. Django, tracinho admin, tá? Eu vou deixar aqui para você na tela. E aí a gente vai colocar Start Project. Então, vamos colocar o projeto que a gente está iniciando e vai dar o nome do projeto. Quando eu estou desenvolvendo, eu tenho o hábito de colocar o projeto como setup e aí eu vou criando os aplicativos que compõem o meu projeto, tá? Você vai ver já mais para frente como funciona a parte de criação de aplicativos. Então eu sempre costumo colocar como setup e um pontinho, porque se eu não colocar esse pontinho, ele vai criar uma outra pasta setup e dentro da pasta eu vou criar meu projeto, tá? Então eu coloco o pontinho e coloco setup para poder criar o meu projeto. Quando a gente dá o Enter, ele já vai automaticamente criar o projeto em Django, tá? Você pode ver que ele criou aqui alguns arquivos. Esse main aqui eu já não preciso dele mais, né? Eu não vou usar por enquanto. Depois, quando a gente for criar funções, a gente pode... Você que use. Vou até deletar ele. E aí ele criou aqui o arquivo que é o manage.py, que é o arquivo responsável por poder rodar a minha aplicação, tá? Então esse arquivo vai rodar a aplicação Django, ele vai ser executado, ele só vai usar para ele rodar o servidor do Django, tá? E aqui ele criou o nosso projeto. E aí ele criou alguns arquivos. Se a gente for ver aqui no projeto, ele criou o arquivos init, que vai iniciar todo o projeto Django passa do Python que inicia. A gente tem o arquivo init para ele reconhecer que é um projeto Python. O ASGI, que depois eu vou explicar mais para frente como é que funciona. O settings.py, que é onde está as configurações do Django. Aqui a gente consegue configurar os nossos aplicativos, as chaves de segurança. Aqui o modo debug, que por enquanto ele inicia em modo debug. Então ele dá aqui umas mensagens de alerta, né? Ele fala para você não rodar em produção, aqui com isso aqui é verdadeiro, tá? E aqui os aplicativos que a gente for inserir, que a gente criar aqui no Django, a gente vai colocar aqui para que o Django reconheça, tá? Tem os padrões de segurança do middleware, setup e os templates. Quando a gente coloca templates separados, a gente pode colocar a pasta template para redirecionar, para o Django poder identificar os templates que a gente tem aqui, tá? E aqui tem os databases, a gente, por padrão ele já vem com o SQLite 3, depois a gente pode trocar o database, colocar outros tipos de database, a parte de validações de password. O Django ele já é muito completo, é uma aplicação completa, ele já vem com o modo administrativo todo pronto para a gente, ele cria toda a parte administrativa. Quem já desenvolveu a aplicação do zero, uma área administrativa do zero, sabe quanto é trabalhoso. Então o Django ele traz tudo isso pronto para a gente, tá? Então aqui a língua, então o idioma que você vai colocar a aplicação, você pode até fazer a configuração, colocar aqui PTBR. E aí você pode mudar também aqui o TC, tá? Que é o padrão que vem o Django. No meu caso eu vou colocar aqui América / São Paulo, porque é a região onde eu estou, tá? E tem vários aqui, depois eu vou deixar o link na descrição para você colocar a região, tem um padrão para você colocar aqui o idioma. Aqui tem a configuração do static, o URL, os arquivos estáticos, como o CSS, tudo que a gente pode colocar para o Django ler. E aí ele vai criar outros arquivos como a URL, aqui por padrão o Django ele já traz o admin, né, o URL, vai rodar a aplicação para a gente colocar a área administrativa. E aí, esse é o básico aqui para iniciar o Django, tá? A gente consegue saber se o Django está funcionando, se está rodando certinho, se a gente executar a nossa aplicação. Então, vamos executar aqui. Para executar uma aplicação Django, vou colocar aqui, a gente precisa digitar o seguinte comando, tá? Python manage.py, né? .py, manage.py, aí run server. Então ele vai executar o servidor. Eu só vou parar o outro servidor que eu estava rodando para ele não dar conflito aqui, porque tá rodando ainda aqui, tá? Então, a minha aplicação que eu estava testando, mostrando para vocês, estava rodando, então ele não iria executar, tá? Então vamos executar. E aí, se ele executar o servidor, rodar aqui run server, significa que nossa aplicação está funcionando, a gente vai abrir. Então, aqui ele deu
algumas coisas para fazer a migração do Python, tá? E depois a gente vai fazer isso, é um alerta. Não se preocupe que nas aulas seguintes a gente vai fazer passo a passo isso daqui, tá? Então eu vou abrir, olha só. Então a nossa aplicação Django, a instalação foi concluída com sucesso, parabéns. Veja só que ele já mudou o idioma. Se eu não tivesse feito aquela alteração, ele estaria em inglês aqui, então você está vendo a página, pois possui debug igual true, né? Então o modo debug, por isso que ele aparece essa parte do Django. E a gente também já consegue acessar a área administrativa. A gente não criou um super user ainda, então não conseguimos ainda, porque a gente não criou um super user. A gente vai fazer isso na aula seguinte, tá? Então já está rodando a nossa aplicação Django, tá? Esse aqui é o básico. A gente só instalou a aplicação, estamos rodando ela, né? Já está rodando no servidor. E agora, a partir da próxima aula, a gente vai criar um aplicativo e vamos começar a desenvolver do zero, passo a passo, a nossa aplicação para construir um controle de atividades. A gente vai construir ele inicial, depois a gente vai criar um login e senha, controlar usuários, colocar um acesso aqui. Essa aplicação vai ficar bem legal, a gente vai trazer muito conhecimento para você na parte do Django. E depois a gente vai desenvolver outras aplicações aí que vai ser úteis no dia a dia para você criar seus projetos, tá bom? Então, essa é apenas uma aula introdutória do Django. Vai vir mais aulas, vai ser postado algumas aulas por semana. À medida que eu for tendo tempo, eu vou colocando mais aulas para você, tá bom? Muito obrigado por assistir. Não esqueça de curtir e compartilhar isso com os amigos. E até a próxima aula. Tchau, tchau.